Bom dia, pessoal. Tá falando um pouquinho da bobina de Tesla, inventada por Nikola Tesla, 1890. Bobina de Tesla é um transformador ressonante que é capaz de gerar alta tensão. O que precisamos para fazer uma bobina de Tesla caseira? Passar o material. Primeiramente, nós precisamos de um tubo de PVC, 9 cm por 25 de diâmetro. Precisamos de fio, meio milímetro, para fazer nossa bobina primária. Precisamos de fio 1,5 para fazer nossa bobina secundária. Precisamos de capacitor de bateria. Precisamos de uma bateria de 9 volts. Precisamos de uma chave ligue e desligue. Precisamos também de um transitor 2N2222A. Também no resistor de 22K. Esses dois materiais não consegui encontrar, mas vamos adiantar a nossa experiência aqui. Para fazer a nossa base, a nossa bobina, tem dois tipos. Madeira de 15 cm por 30, mas eu preferi fazer uma caixinha de fita cassete, dá um acabamento melhor no trabalho. Primeiramente, nós temos que enrolar nosso fio de meio milímetro nesse tubo PVC, deixando ele parecido com esse aqui, bem enroladinho. É um trabalho. Depois nós pegamos a base e fixamos a nossa bobina, esse tipo aqui, ó. Deixar ela bem fixada com cola quente ou cola super bonder. Deixar ela fixada. Pegamos nosso fio de 1,5 para fazer nossa bobina secundária. Pode ver, molemos aqui tudinho. Deixamos ela fixada também para dar um acabamento melhor, para não soltar o nosso fio. Passamos o fio aqui. Para colocar nossa chave ligue-desligue, nós colocamos nessa posição aqui, ó, deixando a chavinha para fora. Pegamos fio certinho para fazer as ligações, mas para terminar a nossa experiência, faltou os dois materiais, o transitor e o resistor. Olá, meu nome é Clerisvan, sou acadêmico do curso de Engenharia Civil pelo 4º semestre na Universidade de Anhanguera, Polo São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. E hoje estou aqui para demonstrar para vocês um experimento relacionado à eletrização por indução. O conceito de eletrização por indução se dá na interação entre dois corpos sem o contato direto. Os materiais que eu vou utilizar nesse experimento são os seguintes: um pedaço de guardanapo de papel, pode utilizar papel higiênico também, uma lata de refrigerante vazia de alumínio e uma régua escolar comum de plástico. Lembrando que todos os componentes do experimento, todos os materiais, estão eletricamente neutros. O que seria eletricamente neutros? É ter o mesmo número de prótons e de elétrons, não tem diferença entre esses dois números de componentes. E podemos observar também que a superfície que eu estou usando é uma mesa de vidro, não tem desnivelamento. Pode observar que a lata para em qualquer lugar que eu colocar, ok? Aqui a gente vai usar numa segunda etapa. O experimento consiste em gerar um atrito da régua, que está neutra, com o papel, desse modo, gerando uma deficiência de elétrons pela retirada através do atrito na régua. Pode fazer bastante atrito desse modo, pode ser assim também, gerando o atrito do papel com a régua, a ocasionar uma deficiência de elétrons, uma retirada de elétrons do corpo da régua. Vou pegar a lata que está eletricamente neutra, colocar na superfície. Pode observar que a lata não tem desnivelamento, não tem favorecimento da mesa. A régua, por estar eletricamente negativa, ocasiona o que? O movimento da lata, sem contato direto, pode observar.
Pode observar a tração da lata pela régua. Vou colocar de novo na ponta da mesa. Está parada. Observem que a lata está sendo atraída pela régua sem movimentos diretos da régua com a lata. Por que acontece isso? Pela forma que a régua foi eletrificada negativa, ela tende a suprir a falta de elétrons que ela tem, tentando suprir com o contato da lata. O experimento consistiu, como eu tinha havido falado, em retirada de elétrons pelo papel, através do atrito, e atração da lata com o contato indireto da régua. Ela não teve contato, não encostou na régua, através só de indução. Isso aí é um experimento simples, baseado em muitos conceitos de construção de motores elétricos, utilizados na indústria, e é isso que eu quis passar para vocês de momento. Muito obrigado. Sou o Thiago, acadêmico do curso de Engenharia Civil. Vou falar sobre os conceitos e o funcionamento de uma placa-mãe. E eu vou começar falando de alguns componentes, né? Se vocês observarem aqui, tem uma placa-mãe de computador. E aqui eu vou começar falando sobre os capacitores, que são esses redondados, formatos cilíndricos. Tem de vários tamanhos, né? Dependente do valor que se necessita. Grande, pequeno. Tem uns bem pequenininhos aqui também. E a função deles é armazenar energia, o que recebe. Está entrando energia na fonte aqui, na placa-mãe, e está enviando pelos capacitores. Ele está recebendo essa energia e ele absorve essa energia. E depois ele entrega em um fluxo estável, né? Como ele recebe, às vezes, oscilando, ele devolve para os outros componentes, saindo para os outros componentes da placa, um fluxo estável. Que vai sair também, quando é cortada a energia de uma vez da placa-mãe, ele também não tesoura a energia de uma vez do circuito inteiro. E vai eliminando aos poucos essa energia. Aos pouquinho, e vai saindo a energia e diminui até zerar. E assim não vai danificando os outros componentes, que às vezes tem componentes que são mais sensíveis. Não pode cortar a energia de uma vez e também não pode receber energia alta. E tem uns transistores, né? Que são mais uns quadradinhos aqui. Sempre tem 3 perninhas. Que a função principal são amplificar e chavear sinais elétricos. Ele recebe uma energia e depois envia energia para os outros componentes que estão ao redor aqui, que foi projetado. Ele é um coletor e um emissor, né? Ele polariza essa energia e reverte a corrente. Ele recebe tanto de energia e reverte em corrente, mandando para os outros componentes. E temos também o dissipador de calor, esse alumínio aqui, que é feito de alumínio, né? Que ele é dissipador de calor que ele esfria, né? Alguns componentes estão embaixo. Embaixo dele aqui tem um componente que talvez esse componente ele trabalha com uma amperagem alta e isso faz ele sobreaquecendo, né? Sobrecarrega o calor. Então, como a placa-mãe tem uns cooler que vai entrando na entrada de ar aqui, entrada de ar frio, e para melhor troca de calor desse componente tem esse alumínio para manter o calor frio, né? Não deixar o calor quente sobrecarregar e não deixando muito alto. Isso aí ajuda na proteção do componente eletrônico que está embaixo e os outros componentes ao redor também, que não deixa sobrecarregar a amperagem ou aquecer demais a placa e danificando os outros componentes. Isso é uma proteção muito importante, né? Da placa-mãe. E também temos um bem interessante, importante, dos mais importantes que nós temos aqui, que é o processador. Que o seu nome já diz, né? Ele processa dados, ele recebe dados e depois envia dados. E ele recebe alguns comandos, né? Que é uma operação lógica feita de matemática programada, né? E um caso bem interessante de falar, que ele é banhado a ouro. Você vê o brilho que tá dando nele ali, ó. São uma camada fina de ouro.
porque o ouro tem a melhor condução para eletricidade. E como ele é um processo de dados, recebe e envia dados, tem que ter uma rapidez nisso, né? Para receber e enviar rapidão. Para não travar o PC, alguma coisa assim, deixar alguma coisa travada. E vai, ele que é o principal, que faz a rapidez do computador. Então por isso tem que ser banhado a ouro. Isso evita também a oxidação, né? Que o ouro tem essa resistência à ferrugem. E é bem importante, né? E que a gente pode falar também de uma placa-mãe, dos que pode dar defeito, né, na placa-mãe. Caso seja manuseada de uma forma errada. Que a placa-mãe, como ela tem bastante componentes eletrônicos, vários tipos de componentes, ela exige muito cuidado a ser tocado. Por quê? Porque a gente, ser humano, também produz uma energia. A gente produz uma energia estática, né? Que é justamente isso que os componentes eletrônicos são fabricados. Ou são energizados, né? Que é energia não contínua. Uma energia não contínua que todas elas são energizadas com energia. Então se a gente tiver energizado e for querer tocar em algum componente, vai fechar um curto na placa ou no componente. Às vezes a gente nem percebe, né? Muitas vezes a gente vai tocar em alguma coisa que tem uma energia estática e a gente leva um choque, né? Do nada. Às vezes tá também o objeto que você tocou está com uma energia reversa que você tem no corpo. Então logo que você toca, você toma um choque rapidão, né? Então isso é uma energia estática que a gente produz. E para evitar, se a gente não quiser manusear e não estragar um componente eletrônico, a gente precisa descarregar um objeto que não é eletrônico. Como essa mesa aqui, eu pego e toco nela, ela está aterrada no chão. Se a gente tocar nela aqui, toda a energia que a gente tem aqui vai ser descarregada na terra, né? Vai ser passada na terra. Então a gente está descarregado. Então a gente pode tocar nos componentes eletrônicos e fica bem tranquilo. Mas muitas vezes você trabalhando, você descarrega aqui, mas está trabalhando ainda e ainda está formando mais energia. Então você tem que sempre tocar de novo na mesa. Você trabalha um pouco na placa-mãe, toca aqui um objeto não eletrônico e aterra ela. E é mais ou menos isso. E desde já agradeço, muito obrigado. Olá, sou Yuri, acadêmico do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Anhanguera, do Polo de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Eu vou falar sobre a gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday está presente em uma série de coisas na eletrônica, especialmente a eletrônica que envolve a parte da música. O experimento consiste em uma blindagem eletrostática para que o campo magnético de dentro não interaja com o de fora. Vou usar um rádio de celular e vou mostrar que fora ele consegue obter uma captação de ondas eletromagnéticas que ficam no ar, que é da frequência de rádio. E lá dentro, aqui dentro no caso, ele não vai conseguir se comunicar com a de fora, com as ondas eletromagnéticas no caso. Isso acontece porque essa superfície oca condutora impede que as ondas magnéticas entrem. Tá bom. Agora, eu vou pegar um celular, vou ligar a rádio, frequência de rádio. Como eu expliquei, o celular está sem sinal. O que acontece? Quando eu coloco o celular aqui dentro e solto o fone de ouvido,
ele não fica mais com sinal. O que acontece? As ondas eletromagnéticas dele não conseguem entrar aqui dentro, fazendo com que elas só fiquem rodeando a tela. A tela impede que qualquer tipo de onda de rádio entre aqui dentro. E só fique por aqui por fora e não consegue entrar lá dentro. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou colocar a minha mão aqui dentro e vai pegar. Por quê? Porque o meu corpo funciona como uma antena. O meu corpo todo funciona como uma antena de rádio, de sinal eletromagnético. Vejamos. Ó, peguei o fone de ouvido, já está voltando já o sinal. Ó, sinal normal. E muito obrigado, e esse é o meu experimento. Olá, meu nome é Ricardo, eu sou aluno do 4º semestre do curso de Engenharia Civil da Universidade de Anhanguera, do Polo de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Hoje eu vim realizar um experimento sobre eletrização por contato. Eletrização por contato é onde há troca de elétrons de dois corpos através do contato. Os materiais que eu vou usar são um guardanapo de papel, um fundo de lata de alumínio, um copo descartável, uma borracha com agulha e 2 canudos plásticos. Agora eu vou colocar a borracha aqui para gerar o suporte e vou fazer entrar em atrito entre o canudo e o papel, gerando assim a retirada de elétrons dos dois corpos. Pode fazer bastante, porque enquanto mais a gente esfregar aqui, maior vai ser a quantidade de elétrons que vai sair do corpo. Agora terminando aqui, os dois corpos estão deficientes de elétrons e eu vou montar aqui para dar prosseguimento ao experimento. Você dobra no meio assim, coloca assim em cima. Aí começa o processo. Sem o contato direto, ó. Vocês podem ver que eles se repelem por estar com a mesma polaridade e a tendência deles é se repelirem. Agora eu vou mudar de lado para vocês verem que eles se repelem mesmo. Não é truque, não é nada. Agora o canudo que está negativo, eu vou entrar em contato direto com o alumínio, que é neutro, para fazendo assim ficar os dois corpos neutros. Esse movimento de contato direto com o alumínio faz com que o canudo que estava negativo volte a ficar novamente neutro. Agora terminando o contato direto aqui dos dois corpos, vocês podem ver que ao invés de repelir, ele vai atrair o corpo. Finalizando agora o experimento, vocês podem ver aqui dois corpos, um neutro e um negativo, entrando em contato, assim o canudo ficando neutro também. E vocês podem ver que através do contato direto funciona o mesmo experimento. E é isso aí. Muito obrigado. Olá, meu nome é Cristiano Ribeiro da Silva, estudante de Engenharia Civil do 4º semestre da Anhanguera, do Polo aqui de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul.
Eu vim mostrar meu experimento, que é do pêndulo eletrostático. Aí aqui é um fundo de garrafa de plástico. Aí eu peguei garrafa de refrigerante, um canudo de garrafa de refrigerante, um fio de cabelo e um papel alumínio. Esse pêndulo eletrostático nada mais é do que um corpo neutro, ou seja, o mesmo número de prótons tem o mesmo número de elétrons, a mesma carga negativa e a mesma carga positiva. Só que o que acontece? Quando eu atritar algum objeto, ele vai ficar com mais carga negativa, ou seja, o próton vai sair e vai ficar com mais elétrons. Se eu chegar a encostar esse canudo que eu atritei num objeto, ele vai pegar e vai contrair. Os opostos ele vai sempre se atrair. E se for as cargas iguais, eles pegam e se expandem. Eles não se contraem, eles pegam e se expandem. Aí eu vou pegar esse canudo e vou atritar. Eu vou deixar ele com mais carga negativa. Vou pegar, se eu atritar ele vai ficar com mais carga negativa. Ou seja, o próton vai sair do canudo, vai ficar com mais carga negativa. Atritando até esquentar ele. E se eu pegar e encostar nesse papel alumínio que está neutro, né? Que está com a mesma carga positiva e a mesma negativa, está neutro. Ele vai pegar e vai atrair. Que nem o velho ditado, os opostos se atraem. Aí vocês podem ver, ó, tá atraindo, ó. Tá atraindo, porque ele quer recuperar o número de prótons que ele perdeu. Ele quer recuperar o próton que ele perdeu. Deixa eu dar mais uma atritada aqui. Ó, aí vocês podem ver, o cara dando puxar, ó. Aí se eu pegar o canudo e deixar ele, conduzir ele aqui, ele pega e vai expandir, ele não vai contrair, ele vai expandir, porque eles têm a mesma carga. E agora se eu pegar o canudo e colocar uma carga negativa nele, ele vai pegar e vai contrair a carga positiva, a carga neutra. Ó. Aí aqui, ó, ele sempre contrai. É o que acontece. Se eu dar sempre no objeto que é atritado e o outro é neutro, ele sempre vai contrair. E o objeto, os dois for atritados, ele vai sempre expandir. E muito obrigado e por hoje é só. Olá, sou o Thiago, acadêmico do curso de Engenharia Civil, do quarto semestre, estudante na faculdade Anhanguera, do Polo São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Então, a gente vai falar aqui do conceito e funcionamento de um para-raio. Eu fiz um exemplar aqui de um para-raio, né, com alguns materiais de broca de furadeira, um isopor, uma madeira e envolvi com papel alumínio. E aqui vamos falar que o nome sempre se dá para um para-raio, que é um sistema de proteção de descarga atmosférica, que foi inventado pelo Benjamin Franklin, que o seu princípio é a indução eletrostática. Então, o que dá para falar? Sobre tem as nuvens na atmosfera, que ela tem positivo e negativo, né? E quando a nuvem se aproxima do para-raio, ela induz o sinal da carga ao contrário que está no solo, e que o solo fica eletrizado. E o para-raio, ele fica eletrizado, né? Mas devido às pontas que ele tem, as maiores nuvens de carga irão se concentrar na ponta. Se tu vê que nós fiz um desenho dando um zoom, conforme se fosse a ponta de um para-raio, que ele se concentra uma carga positiva, né? Bem na ponta do para-raio. E após essa certa concentração, as cargas começam a se espalhar, saindo da ponta, se espalhando pelo ar, né? Ela fica envolvida tudo com essa carga, saindo das pontas dos para-raios, tendo assim elétrons e íons livres pelo ar. E aqui que eu vou falar do para-raio, esse é o conceito do para-raio, né? E vou falar o que tem no para-raio. Aqui o para-raio ele tem que estar fixo numa haste condutora bem rígida, que ela tem que isolar, né? Onde estiver fixo, para não induzir eletricidade.
que o objetivo do para-raio é atrair os raios mesmo. São feitas 3 ou 4 pontas metálicas que suportam o alto calor de descarga elétrica. Chega a dar 25.000 graus. Como os raios procuram forma de chegar ao solo o mais rápido possível, vamos dizer que o raio é preguiçoso. Ele vê a forma mais rápida de ele chegar no solo. E por esse motivo é instalado os para-raios bem no alto das torres, dos edifícios, das construções. Aí foi instalado os para-raios nos pontos mais altos, né? E que chega através do solo, através de um cabo, que é um cabo de aterramento. A gente coloca, as normas da ABNT recomendam colocar os cabos, 2 cabos, um do lado e um do outro, para ter eficiência sobre essa descarga elétrica. E guiado por um condutor, né, que também não pode ser encostado no edifício, e senão pode tomar um choque de alta tensão. Tem raios que pode chegar a 125.000 volts. E para ter segurança sobre o edifício, né? E falando melhor, os para-raios, os raios que atingem o para-raio, ele conduz até o solo, dissipando toda essa energia na Terra. Ok, então é isso, o princípio e os conceitos de um para-raio. Muito obrigado. Olá, eu sou o Clerisvan, sou acadêmico do curso de Engenharia Civil, 4º semestre pela Universidade de Anhanguera, Polo São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Hoje estou aqui para demonstrar para vocês um experimento relacionado à eletrização por atrito. Antes, porém, eu vou dar uma noção para vocês quais os comportamentos das cargas. Aqui temos um exemplo que eu fiz, simbolizando que cargas de polaridades iguais tendem a se repelirem, né? O fenômeno da repulsão, por ser de cargas iguais, elas não tendem a se atrair. Porém, o inverso ocorre quando as cargas são de polaridades distintas. Elas tendem a se atraírem, conforme a demonstração aqui. Partindo para o experimento, eu tenho aqui os materiais a serem utilizados. Um pedaço de papel, pode ser um guardanapo de papel, um pedaço de papel higiênico, um canudo de PVC, de plástico, aqueles comuns que você usa para beber refrigerante ou líquido, e uma porção de papel picado. O experimento consiste em gerar um atrito do papel com o canudo de plástico do seguinte modo, lembrando que o canudo está eletricamente neutro, né? O que significa? Não tem excesso de prótons nem de elétrons, então em total igualdade. Com o movimento do canudo no papel, eu estou gerando uma deficiência de elétrons no canudo, pela retirada, através do atrito, que está sendo ocasionado dessa forma. Pode fazer o atrito desse modo, ou assim mesmo. Quanto maior os movimentos, maior a quantidade de elétrons a ser retirada. Aqui, gerando o atrito do papel com o canudo, ocasionando uma retirada de elétrons. Pronto, agora o canudo está eletricamente negativo, o que significa que tem uma deficiência de elétrons. Ao aproximar do monte de papel picado, ocasiona uma atração do papel picado ao corpo do canudo. O que significa isso? Que o canudo, por estar eletricamente negativo, tende a atrair os papéis que estão neutros, fazendo com o conceito de atração, explicado anteriormente. Quanto maior, pode ver que eu vou tirar o papel de novo, aproximar, pode observar que a atração do papel é menor, porque ele já supriu a necessidade anteriormente no primeiro contato. Esse era o conceito simples de eletrização por atrito e era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado.